Bom dia, irmãos. Bom dia ao pessoal que está nos assistindo. Que o Espírito Santo possa falar aos nossos corações e nos revelar a verdade. Bom, como o pastor falou, nós estamos numa série de aulas a respeito das obras da carne e frutos do Espírito. Já estudamos toda a parte das obras, estamos finalizando a parte dos frutos do Espírito. Estudamos sobre o amor, que é a base de tudo, porque o nosso Deus é amor, que nos gera paz, nos gera alegria. Passamos pelos frutos de atitudes sociais, bondade, longanimidade, mansidão. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a fidelidade. Puder passar para a gente, René, por favor? A gente vai conversar sobre a fidelidade, que já entra na parte do fruto que estuda um pouquinho sobre as nossas condutas, sobre as nossas atitudes. A fidelidade, escrita na Bíblia, ela vem de uma raiz grega chamada pistis, não sei se é assim que pronuncia, que ele tem dois tipos de significado. Ele tem um significado de fé, é a mesma raiz no grego da palavra fé em Deus, fé em Cristo Jesus, e obediência total àquilo que a palavra nos diz. E ela também tem uma conotação na parte ética de relacionamentos, ou seja, a fidelidade pode ser caracterizada como lealdade, integridade, honestidade, dignidade, nesse significado de relacionamentos interpessoais. E falar de fidelidade numa sociedade onde não se tem mais uma fidelidade ao que a palavra de Deus fala, uma fidelidade aos valores da Bíblia é complicado, Falar sobre fidelidade numa sociedade onde a gente vê que frases como todo mundo tem seu preço, como os fins justificam os meios, não importa o que você faça para você poder subir na tua carreira. Falar de fidelidade é complicado numa sociedade onde pesquisas falam que 70% dos homens já afirmam ter traído seus cônjuges, 55% das mulheres já tiveram relações extraconjugais. É complicado a gente falar sobre fidelidade numa sociedade como a nossa. Mas a fidelidade é algo que é um fruto do Espírito e é uma atitude, é uma conduta que Deus espera da gente. A Bíblia trata de vários episódios, tanto de infidelidade, como Davi, por exemplo, quando ele adulterou com Betseba, Sansão, quando se apaixonou pela Filisteia. Enfim, a Bíblia fala sobre uma série, o próprio rei Saul, mas também a Bíblia traz algumas histórias muito bonitas de fidelidade, como do profeta Elias contra todo aquele povo que adorava Baal, a própria história de Jó. E eu separei uma história legal para a gente aqui, que é a história de Daniel. Vou passar mais um. Eu vou estar lendo o capítulo 1 da história. Daniel tem outros episódios também de fidelidade, A parte da Cova dos Leões também, a história da Daniel na Cova dos Leões também é um episódio de fidelidade. Mas eu quero ler o Daniel capítulo 1. Eu vou ler o capítulo inteiro, peço para os irmãos acompanharem. E a gente vai discorrer um pouquinho acerca disso, tá? No ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e o pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto na linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciências, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes,
a saber, a Daniel, o de Beltesazar, Ananias, o de Sadraque, Misael, o de Mesaque, e Azarias, o de Abidnego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse-lhe o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Por quê? Pois veria ele o vosso rosto mais abatido do que os dos outros jovens da vossa idade. Assim, poríeis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel: Ananias, Misael e Azarias, experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. E segundo vires, age como os teus servos. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estava eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou dele as finas iguarias e o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu a inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei, para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou até o primeiro ano do rei Ciro. Bom, só para a gente contextualizar um pouquinho, né, o que estava acontecendo nessa época, a gente bate o olho no começo da história que fala que o Senhor lhes entregou nas mãos de Joaquim, rei de Judá, nas mãos de Nabucodonosor. Por volta ali do ano 700 a.C., né, os irmãos conhecem a história do rei Ezequias. Deus chega através do profeta Amós e fala para o rei Ezequias para ele colocar a casa dele em ordem, porque ele iria morrer. E talvez Ezequias não tenha ouvido e não conseguiu ter êxito nisso, né? Anos depois nasce Manassés, que se não foi o pior, talvez deve ter sido um dos piores reis que teve Judá, né? Um idólatra, um feiticeiro, um cara assassino, né? Acreditado ele até o mandato de ter mandado serrar ao meio o profeta Isaías. E depois de Manassés, outros reis também vieram nessa mesma linha, fazendo, a gente vê muito na Bíblia, fez o que era mal perante os olhos de Deus. E esses reis, esses governadores, levaram essa sociedade, o povo de Judá, a uma situação de apostasia. Eles viveram de um jeito onde entristecia a Deus, onde deixou Deus irado, e Deus estava permitindo, né, como uma situação de castigo e como algo para corrigir esse povo, que eles fossem, que a nação fosse invadida e eles fossem levados cativos. Então, por isso que a Bíblia está falando aqui que Deus permitiu e entregou na mão de Nabucodonosor. Nesse momento, nesse contexto todo, Nabucodonosor ele era diferente um pouquinho dos outros reis, né? Por exemplo, o rei da Síria, que entrava, invadia os povos, matava todo mundo, tacava fogo. Nabucodonosor ele era um pouco mais inteligente, ele era mais estrategista, estadista. O que ele fazia? Ele pegava as coisas de valor e ele separava dentro desse povo os melhores, as melhores pessoas, os mais doutos, os mais jovens, os de melhor aparência, os da linhagem real, da nobreza. Ele separava esses melhores, colocava, trazia para a Babilônia e dava ensino, dava um banho de cultura, dava ensinamento das línguas, e depois essas pessoas elas assistiam no palácio. Elas eram os futuros chefes ali, os futuros
trabalhadores ali do reino, e muitas vezes até cuidavam e tinham autoridade em cima do próprio povo que tinha sido cativo. Então, esse era o contexto de toda essa história. Eu te separei, essa história tem vários ensinamentos, eu separei 3 ensinamentos para a gente estudar um pouquinho e conversar um pouquinho a respeito da fidelidade. Vou te passar um, Renê. A fidelidade, ela independe do meio e da situação. Daniel aqui, ele tinha sido levado cativo, né? Ele juntamente com seus amigos, vou focar um pouco mais em Daniel, ele tinha sido levado junto com seus amigos para a Babilônia, para poder ser treinado, estudado e poder assistir na casa do rei. Mas Daniel, se a gente entender um contexto que ele estava vivendo, ele estava passando talvez ali no pior momento da vida dele. A cidade dele tinha sido invadida, talvez muitos dos amigos, dos parentes, dos queridos de Daniel foram mortos. Ele sabia que a potência que era a Babilônia, e ele sabia que as crianças e os idosos iam ser mortos da cidade dele. Ele sabia que as mulheres iam ser forçadas, ele sabia que os homens iam ser levados cativos e iriam se tornar escravos. Ele estava sendo separado das pessoas que ele amava, ele estava sozinho numa terra estranha, com uma cultura diferente, com uma crença diferente. E o interessante é a gente entender que mesmo em todo esse caos que Daniel vivia, em toda essa situação ruim, ele foi fiel. Quando o rei ofereceu para ele comer das iguarias, beber do próprio vinho do rei, ele se recusou. A gente não sabe muito ao certo os motivos, mas estima-se que, além da questão de alguns alimentos, né, que o povo não consumia, o povo judeu não consumia, com certeza o povo babilônico era um povo muito idólatra. E esses alimentos eles eram consagrados aos deuses dele. Eles eram consagrados a ídolos, e Daniel e seus amigos sabiam disso. E ele, como um ato de fidelidade, ele se recusou a participar, a fazer parte daquilo. Além do que também Daniel e os amigos tiveram os nomes trocados. Todos os nomes, eu não vou saber te falar quais são certinhos, mas todos os nomes têm referência a Deus. E quando eles chegam na Babilônia, a primeira coisa que é feita é trocar os nomes que se referem a deuses babilônicos, a deuses que eram adorados lá na Babilônia. E Daniel, dentro de todo esse contexto ruim que ele está vivendo, toda essa tristeza, essa angústia, esse fundo do poço, Daniel ele se mantém fiel. E muitas vezes na nossa vida a gente passa por momentos de tribulação, né? Nós estamos num momento muito complicado da nossa vida, da nossa sociedade, né? A gente passa por um momento de pandemia, a gente tem isolamento social, a gente tem uma doença que tá aí às portas, a gente passa hoje por muito luto, né? Temos aí vários irmãos da nossa igreja que estão em luto, e são momentos críticos da nossa vida, crises financeiras, crises de relacionamento, casamentos sendo terminados, má relação entre pais e filhos. E isso tudo são momentos onde fazem com que as pessoas se afastem e percam e não sejam fiéis. E Daniel, por pior momento que ele estava passando, ele continuou fiel a Deus. Ele poderia ter falado, poxa, Deus permitiu que Nabucodonosor invadisse. Ele sabia que Deus era poderoso e podia conter o exército da Babilônia. Ele sabia que Deus era poderoso e podia mudar a situação, mas ele confiou naquilo que Deus estava fazendo. Daniel sabia que por trás de tudo isso tinha um Deus. E ele confiou no Deus que ele tinha e ele se manteve fiel. Mas outro ponto interessante, que talvez ao olho de muitas pessoas, Daniel e esses 3 amigos, eles estavam tendo a oportunidade da vida deles. Porque a nação deles estava sendo destruída. Judá estava se acabando, né? Essa foi a primeira investida de Nabucodonosor contra Judá. Depois tiveram mais outras 2 ali, até onde efetivamente é tomada a cidade. E ele sabia que o templo também ia ser destruído, tudo aquilo que tinha símbolo para eles, que tinha valor, ia ser destruído. E talvez muitos, olhando essa história,
Falam, pô, esses caras são abençoados, Deus está abençoando a vida deles. Por quê? Porque eles foram selecionados entre todos de Judá como os melhores, como os mais doutos, os mais belos, os que têm as melhores linhagens, os que tinham uma maior capacidade. E eles foram para o país que tinha... A Babilônia, na época, era uma das maiores potências, né? Então eles estavam indo para um país mais desenvolvido, com os melhores ensinos. Era como se a gente estivesse, hoje, como se a gente estivesse selecionando alguns jovens, está mandando esses jovens, estavam indo para Harvard estudar, com tudo pago, morando no melhor condomínio dos Estados Unidos, porque eles iam morar junto com o rei no palácio, comendo com comida dos melhores chefes, né? Eles comiam as iguarias do rei, né? Quando a gente pensa nas iguarias, a gente fica imaginando, né? Quem gosta de comer, fica imaginando o que seria, né? Talvez um belo tibone, né, pastor? Uma picanha, Red Angus, devia ser comida fina, devia ser os melhores dos melhores pratos, né? O vinho que eles estavam sendo oferecidos era o vinho do próprio rei, era o vinho que o rei bebia. Ou seja, similar modo como era no Egito, né, com o faraó, Nabucodonosor tinha os cozinheiros, os padeiros, tinha o copeiro que provava a comida para ver se estava tudo em ordem, se ele podia comer, se não estava envenenada. Então, eles estavam tendo o melhor tratamento possível. E isso desperta um ponto na gente que Daniel e os seus amigos, eles se mantiveram fiéis na crise e na prosperidade. Há quem diga que se manter os seus valores na prosperidade é mais difícil do que na crise, porque numa crise a tendência é nos aproximarmos de Deus, a tendência é nos agarrarmos a algo, mantermos os nossos valores, mas a prosperidade ela tem uma chance maior de nos corromper. Isso a gente vê na nossa sociedade, né, no nosso meio político, no nosso meio de trabalho, o suborno, a propina, a oportunidade de crescimento, a oportunidade de conforto, ela corrompe o ser humano. E é interessante que Daniel e seus amigos eles continuam fiéis, mesmo tendo toda essa oportunidade, essa grande oportunidade na vida. E além de todo esse ensinamento que eles iam ter numa melhor universidade, de assistir no palácio, de morar no palácio, de se alimentar com a comida do rei, aqui estava garantido para eles, ao longo do final dos 3 anos de curso que eles iam ter, o emprego no primeiro escalão, no alto escalão ali do rei. Não era um emprego, eles não iam ser estagiário, eles não iam começar de baixo, não, eles já iam começar no alto escalão do rei. Eles tinham tudo para ser prósperos. E Daniel, ele põe à prova perder tudo isso por conta da fidelidade que ele tinha com Deus. Tem um pensador, alguns já devem ter ouvido falar, deixa eu pegar o nome dele, que é um nome complicado, Jean-Jacques Rousseau, acho que já ouviram falar. Ele tem uma frase que ele fala o seguinte, que o homem ele é produto do meio. E percebam que Daniel, ele não foi produto do meio. Rousseau, ele está dizendo que o homem ele é influenciado pelo meio que ele vive. E o meio o faz bom ou mal, fiel ou infiel, o corrompe ou não. Essa é a visão de Rousseau. Acredito que talvez a frase que deveria ser seria a seguinte: o homem sem Deus é produto do meio. Porque o homem que ele tem Deus, que ele é fiel aos valores de Deus, ele não se corrompe com o meio. Pelo contrário, né, a Bíblia nos chama para ser diferença, para ser luz, para ser sal. Nós devemos formar o meio. Se o seu amigo trai a esposa, você não deve trair sua esposa. Se o seu amigo passa por cima dos outros para poder ganhar um cargo maior na empresa, você não deve fazer isso. Se o seu amigo aceita propina, aceita suborno, está errado. É complicado a gente explicar isso para uma sociedade que não tem os valores da Bíblia. Mas Daniel, ele tinha esses valores, ele entendeu que Deus era o mais importante e a fidelidade para com Deus era algo que poderia transformar a vida dele, tinha transformado a vida dele e o manteria nesse caminho. E é uma lição muito importante que Daniel nos dá.
num período ruim, tanto num período de crise, quanto num período de prosperidade, a nossa fidelidade, o nosso comportamento tem que ser o mesmo. O meio ele não pode ditar como eu me comporto. Eu não posso me moldar, como Paulo fala, né? Não vos conformeis com esse século. Eu não posso tomar forma da sociedade. Se o que está sendo feito ali está em desacordo com o que a palavra de Deus nos fala, se está em desacordo com o que a Bíblia fala, se as atitudes que estão sendo feitas naquele local não são atitudes que condizem com os frutos do Espírito. Porque aonde há luz não pode ter trevas. E aonde há trevas, a luz chega e muda. Aonde há trevas, a luz ela faz uma diferença muito grande. Se você pegar uma folha inteirinha branco, uma folha inteirinha preta e fizer um pontinho branco e perguntar para todo mundo vai falar, tem um ponto branco ali. Porque essa é o sentido do ser luz no mundo, é trazer algo que ilumina, algo que muda esse contexto, que muda esse meio. Um homem que ele é fiel a Deus, ele não se corrompe com as paixões e com as obras da carne. Ele muda esse meio. Nós somos chamados para mudar o meio, para fazer a diferença. Nós somos chamados para testemunhar a nossa fé, testemunhar Cristo Jesus, testemunhar esses frutos do Espírito. Quando somos eleitos, somos alcançados pelo Espírito, Ele nos oferece esses frutos. No texto que Paulo escreveu aos crentes da Galácia, né, principalmente ali no capítulo 5 mesmo, onde tem os frutos do Espírito, se a gente começar lá no comecinho do texto, ele está fazendo um tipo de um confrontamento com os judeus acerca de a lei ou Cristo. Ou seja, os judeus eles defendiam o fato de viver e serem justificados pela lei. E Paulo está falando que eles são justificados por Cristo. Paulo defende que se eu vivo pela lei, de um jeito humano, pela minha tentativa de não pecar, acontece algo que é o contrário. O viver pela lei me aproxima do pecado, desperta em mim as obras da carne e as paixões, e me leva a pecar. Mas Paulo está mostrando que o nosso estado de depravação, ele foi corrigido pela morte de Cristo na cruz. O nosso estado de depravação, ele não nos dá carta branca para pecar. Né? Muitas vezes a gente defende muito a questão da depravação total e a gente esquece um pouquinho de contrabalancear com a graça. Mas ele não nos dá carta branca para pecar, mas a depravação ela tem um raio de ação que é limitado. E o limite desse raio de ação é o sacrifício de Cristo. Né? O crente que ele é convertido, que ele é habitado pelo Espírito Santo e ele dá os frutos do Espírito, a partir daquele momento, ele já não é mais, ele ainda vai pecar por conta que a plenitude nós só teremos quando estivermos com Cristo. Mas o pecado, ele não pode ser uma regra na vida do cristão. O pecado ele é um acidente de percurso. Ele é algo que acontece e há um arrependimento, há um perdão e há uma mudança de atitude. É similar a um carro. Você perguntar, o presbítero César lá comprou uma caminhonete. Fala, César, como é que está a caminhonete? Como é que é o pneu da caminhonete? Fala, usei 30 mil quilômetros, furou uma vez o pneu. Pô, legal. Uma vez furado em 30 mil. Agora se ele falar, a cada 100 quilômetros o pneu está furando. Então tem alguma coisa errada. É a mesma coisa, obrigado, Pedro. É a mesma coisa dentro da nossa vida como cristão. O pecado ele acontece, infelizmente, porque não temos uma situação plena de santidade, mas ele deve ser um acidente. A infidelidade é um acidente na nossa vida e não uma prática. E esse exemplo aqui de Daniel, ele mostra que Daniel ele é fiel mesmo na crise e mesmo na oportunidade ou mesmo na bonança. Independente do meio e da situação, nós devemos ser fiéis à Escritura. Pode passar. Um outro ponto interessante dessa história, um outro ensinamento legal dessa história, é que a fidelidade ela é caracterizada por uma profunda confiança em Deus.
Para Daniel confiar em Deus dessa maneira, ele tinha que ter uma confiança, né? Quando ele fala lá no versículo, acho que é no versículo 13, ele coloca aqui, no 12, experimenta, peço-te os teus servos 10 dias, e se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. Daniel está experimentando, mas ele não está confrontando a Deus. Ele está demonstrando nessa passagem a confiança que ele tem no Deus que ele crê. Ele sabe que Deus vai agir a favor dele, porque ele sabe que ele está fazendo o que é reto perante a Deus. Ele sabe que ele está fazendo o que é correto perante a Deus. Daniel, ele põe à prova, ele pede para que o chefe dos eunucos dê durante 10 dias para eles só legumes e água. E eles se abstêm das iguarias do rei e do vinho. E a grande preocupação do chefe dos cozinheiros ali, do eunuco, era que eles ficassem magros ou ficassem com aparência de não saudáveis perante o rei. E Daniel põe isso à prova. Não, pode dar. Eu não vou me contaminar. Pode me dar os 10 dias de legumes e água, que o senhor vai ver que a gente vai estar com uma aparência bem melhor. A gente imagina, né? 10 dias, imagina, pastor, 10 dias comendo legumes e água. Até brinquei com o pastor esses dias aí, que o pastor estava mudando os hábitos alimentares, né, pastor? Estava caminhando. Até falei, pastor, clonaram teu Facebook lá, colocaram uma foto do senhor correndo lá, corre lá que tem alguma coisa errada. 10 dias de legumes ali, sem carne, sem proteína, com certeza iria trazer algo diferente na aparência e no corpo desses jovens. E Daniel acreditava em Deus, tinha uma confiança plena de que de que Deus iria honrar e de que Deus iria abençoar a vida deles. Daniel confiava no Deus que ele cria. E isso traz para a gente uma reflexão de onde está a nossa confiança. Né? Como eu posso ser fiel a algo que eu não conheço e que eu não confio? A nossa confiança ela tem que estar embasada naquilo que Cristo, naquilo que Deus nos fala, naquilo que Deus nos promete. Deus ele faz na Bíblia, aí, o pastor falou, mais de 7.000 promessas. E Deus, ele é um Deus fiel. E ele é fiel a ele mesmo. Porque quando eu falo que Deus é fiel a ele mesmo, quer dizer que ele não vai se trair propriamente. Então, tudo que ele falou, ele vai cumprir. Tudo que ele nos deixou escrito será cumprido. Assim como até agora tudo já foi feito, já foi cumprido, ainda existem outras coisas a acontecerem, mas Deus, ele está conosco, ele nos dá a mão e ele nos chama para caminhar junto. E a gente tem que ter essa visão de confiança, essa visão de andar junto, de estar junto com Deus, de ter intimidade através da palavra, através da oração, através da comunhão, apesar do momento de restrição, né? Mas é importantíssimo o estar na igreja, o aprender, o orar, o ler a Bíblia, desenvolver a nossa santidade. Os frutos, eles foram nos dados de graça, a partir da ação de Cristo, a partir da ação da morte de Cristo na cruz e a partir da ação da chegada do Espírito Santo na nossa vida. Mas esses frutos, eles precisam ser semeados, colhidos e por nós. Essa é a nossa função, andar em santidade, mudar a nossa conduta. Mais uma lição, uma terceira lição. Daniel confiava em Deus e ele sabia que Deus ia cumprir. Porque Deus, ele honra o servo que é fiel. Deus, ele, como eu disse, Deus é fiel a ele mesmo e ele honra aquilo que ele prometeu. Ele jamais mentiu. Ele jamais vai deixar jamais vai quebrar uma promessa. E a história está mostrando aqui de Daniel que depois de decorrido esses 10 dias, eles são apresentados ao rei, eles estão com uma aparência mais bela, eles estão talvez mais fortes, mais robustos dos que os outros que foram alimentados com as iguarias do rei e com o vinho. E é interessante que o rei chama esses jovens, né? E faz, acho que era tipo de uma entrevista, né? Ele queria saber como que estava indo o caminhar desses jovens, os ensinos, e mostra aqui que dentre eles, esses 4 se acharam
10 vezes mais doutos, 10 vezes mais sábios, 10 vezes com melhor aparência do que todos os outros jovens que também foram separados, que receberam das iguarias do rei e beberam do vinho do rei. Ou seja, Deus ele honrou de uma maneira grandiosa a vida de Daniel e de seus amigos. Deus ele provou para Daniel que confiar em Deus, andar nos caminhos, ser fiel àquilo que ele já tinha aprendido, que eram os valores que Daniel tinha, aquilo tudo teve como recompensa a Daniel a honra de Deus e a fidelidade de Deus para com ele. E é semelhante à nossa vida. Deus ele é fiel às promessas, e nós devemos ser fiéis àquilo que Deus nos coloca no coração, àquilo que Deus nos fala, àquilo que Deus nos ensina. Nós devemos ser fiel àquilo que a palavra nos mostra, em meio a uma sociedade com valores invertidos, com valores trocados, ou até sem valores já, né? A gente fala muito em inversão de valores, mas já estamos perdendo até os valores já não conseguem mais serem delimitados. E dentro dessa sociedade é complicado a gente ser diferente, mas é isso que a Bíblia nos cobra, é isso que Deus espera de nós, essa fidelidade e esse comprometimento em andar no caminho, né? Se no teu ambiente existe corrupção, seja diferente. Se no teu ambiente existe situações que desagradam a Deus, seja diferente. A questão não é se abster do ambiente ou sair do mundo, não é fazer igual os monges antigos faziam, né? Vai lá dentro de uma caverna e vive sozinho, isolado do mundo, isolado de tudo que tem. Não é isso que a Bíblia prega. A Bíblia prega que nós devemos ser sal e luz por onde passamos, né? Durante a Reforma Protestante, quando Calvino entende aquela passagem que o justo viverá pela fé, e ele confronta, né, os católicos da época, onde eles acreditavam que a nossa vida ela só glorifica a Deus quando estamos dentro da igreja. E Calvino fala, não, a nossa vida ela deve glorificar a Deus em qualquer momento. Quem produz um púlpito, quem produz um banco tem que glorificar a Deus produzindo um banco. Quem é um atendente de supermercado, ele tem que honrar a Deus e glorificar a Deus através do atendimento. Quem trabalha, igual o Zenon, trabalha lá no banco, tem que honrar a Deus trabalhando no banco. O César tem que honrar a Deus dando aula, sendo chefe do departamento, o Alessandro no fórum, enfim, por onde a gente passa, Deus espera que a gente seja diferente e que a gente seja fiel a Deus. Porque aonde a gente passa, nós estamos carregando conosco o Espírito Santo, e esse Espírito ele precisa brotar, externalizar esses frutos que tem na nossa vida. A luz que está dentro da gente tem que clarear os ambientes. É para isso que nós fomos chamados, é para isso que nós somos convocados como cristãos, para que o nosso testemunho seja um testemunho de fidelidade ao que a Bíblia fala, um testemunho de fidelidade a esses valores cristãos. A única maneira de a gente mudar o ambiente onde a gente vive, de a gente mudar a nossa sociedade, de a gente mudar o cenário das coisas, é através da palavra, através do Espírito Santo. Né? A gente demonstra, às vezes, fidelidade em tantas coisas. Né? Tem muita gente que é fiel ao time do futebol. Já viram aqueles torcedores fanáticos? Né? O cara faz de tudo, toma chuva, vai no estádio, gasta o dinheiro. Nada contra com quem gosta de futebol, com quem é um torcedor assíduo, mas se vocês percebam, o grau de fidelidade, muitas vezes a gente não é fiel assim à Escritura, a gente não é fiel à palavra de Deus, né? Cai a primeira chuva, a gente não vem na igreja, abaixa um pouquinho a temperatura, a gente não quer estar junto, não quer aprender, sai uma série nova, a gente maratona essa série, mas a gente não lê a Bíblia. Sai uma novela nova, a gente assiste a novela, mas a gente não tem um momento de oração com Deus, a gente não tem um momento de culto com a nossa família. E a grande questão é transformarmos o meio onde a gente vive, né? Mostrar para Rousseau que ele estava errado com a frase dele, que o homem ele não é produto do meio, o homem ele forma o meio, o homem ele pode transformar a sociedade.
A partir do quê? A partir da fidelidade do homem, tanto no momento ruim quanto no momento bom, tanto na crise quanto na bonança, tanto na falta quanto na abundância. O homem, ele pode mudar a sociedade através da confiança que ele tem em Deus, nas palavras de Deus, nas promessas de Deus, e o homem, ele pode transformar o meio onde ele vive através da fidelidade que Deus tem a ele mesmo, no qual ele honra o servo que é fiel, né? Como igreja reformada, a gente tem até um pouco de dificuldade quando a gente trata assuntos como dinheiro, por exemplo, dízimo, né? Não vou dar spoiler, mas até vai ser, acho que temas das próximas aulas, a gente trabalhar um pouco a nossa questão financeira. Mas a Bíblia fala sobre vários tipos de fidelidade, e existe um tipo também de fidelidade que é o nosso dízimo. E muitas vezes a gente deixa isso para trás. Muitas vezes a gente anda de acordo com a palavra, e a gente esquece de algumas coisas. Deus, ele nos chama para que a gente invista a nossa vida, o nosso tempo, os nossos bens, não como uma moeda de troca, não é isso, é comprar bênção, não é nada disso, mas faça a prova de Deus acerca disso. Seja um dizimista para você ver como Deus abençoa a sua vida. Como é um privilégio poder investir na obra, poder investir na casa de Deus, poder investir no reino. Como é um privilégio poder investir o nosso tempo na leitura da palavra e na oração. Como é um privilégio poder investir o nosso tempo conversando com os nossos filhos, com os nossos cônjuges, com os nossos amigos, acerca do que Deus fez na nossa vida, como Deus transformou minha vida, como Deus transformou a tua vida. Como é um privilégio poder ser fiel a um Deus que é fiel, a um Deus que mesmo quando eu não sou fiel, Ele se permanece fiel, porque Ele é fiel a Ele mesmo. Então mude o ambiente onde você vive, leve luz, seja sal, seja fiel àquilo que a palavra de Deus nos fala. Amém?